Cristão: de fato, eu disse a verdade acerca de Flexível. Mas se disser também toda a verdade sobre mim, verás que entre nós dois não há um que seja melhor. Ele saiu do caminho e voltou para casa, mas eu também fui convencido a me desviar, dirigindo-me para a estrada da morte, após ouvir os conselhos carnais de um senhor sábio mundano. Boa vontade: ah, encontrastes com ele? Céus! Ele o faria procurar alívio nas mãos do senhor legalidade. Ambos são grandes trapaceiros, mas, diga-me, tu ouvistes o conselho desse senhor? Cristão: sim, segui para tão longe quanto me atrevi a ir. Estava a caminho da casa do senhor legalidade até que cheguei àquela montanha que fica próxima de lá. Temi que caísse sobre minha cabeça e fui forçado a interromper a viagem. Boa vontade: aquela montanha causara a morte de muitos e ainda tirará a vida de muitos outros. Feliz és tu que escapaste de ser partido em pedaços por ela. Cristão: com certeza. Na verdade, não sei o que teria sido de mim se não fosse por evangelista. Felizmente, ele me encontrou outra vez enquanto eu estava paralisado de medo diante da montanha. Foi pela misericórdia de Deus que ele me encontrou outra vez. Não fosse assim, nunca teria chegado aqui. Mas aqui estou, tal como quem sou, apesar de ser mais digno de ter morrido naquela montanha do que de ter esta conversa com o Senhor. Que graça recebi ao ser me permitido entrar aqui, apesar de tudo o que agora confesso. Boa vontade: não rejeitamos a ninguém, não importa a vida que tenham levado antes. A ninguém lançamos fora. João 6, versículo 37. Portanto, bom cristão, venha comigo e te ensinarei acerca do caminho que deves seguir. Olhe diante de ti. Vês esse caminho estreito? É por ele que deves andar. Fora concluído pelos patriarcas, profetas, por Cristo e seus apóstolos. É tão reto quanto uma régua podia fazê-lo. Este é o caminho que deves trilhar. Cristão: então não há sinuosidade e curvas que façam um estrangeiro se desviar? Boa vontade: sim, há muitas encruzilhadas, atalhos amplos e tortos, mas tu haverás de distinguir o certo do errado, pois o caminho certo é reto e estreito. Mateus capítulo 7, versículo 14. Então, em meu sonho, vi cristão perguntar à boa vontade se ele poderia ajudá-lo a se livrar do fardo que carregava em suas costas, pois até aquele momento ainda não havia conseguido se ver livre dele e não conseguia, de forma alguma, retirá-lo sem ajuda. Boa vontade: quanto ao teu fardo, não desanimes, alegra-te em carregá-lo até chegar ao lugar de libertação, pois quando lá chegar, cairá das tuas costas sem que ninguém o retire. Então, cristão cingiu os lombos e começou a preparar-se para iniciar uma jornada. Boa vontade avisou-lhe que, ao afastar-se um pouco da porta, encontraria em breve a casa de intérprete, em cuja porta deveria bater para que lhe pudessem ser mostradas grandes coisas. Cristão despediu-se com carinho do amigo que o desejou uma boa viagem na companhia do Senhor. Cristão prosseguiu até chegar à casa do intérprete, onde bateu a porta por repetidas vezes até que alguém atendeu, perguntando quem batia. Cristão: Senhor, sou um viajante enviado por um conhecido do bom Senhor, que aqui reside, a fim de ouvir coisas úteis. Devo falar ao dono da casa. O dono foi chamado e em pouco tempo abordou o cristão, perguntando-o o que buscava. Cristão: Senhor, venho da cidade da destruição e dirijo-me para o monte Sião. Foi-me dito pelo homem que guarda a porta estreita, na extremidade dessa estrada, que, se chamasse aqui,
tu me mostrarias grandes coisas, as quais seriam úteis para a minha jornada. Intérprete: entre, mostrarei a ti o que lhe será proveitoso. Então ordenou a um de seus homens que acendesse uma vela e pediu a Cristão que o seguisse, introduzindo-o em uma sala. Depois abriu a porta, pela qual Cristão avistou pregado na parede o retrato de uma figura séria e majestosa. Seus olhos estavam voltados para o céu, segurava em suas mãos o melhor dos livros, a lei da verdade, estava escrita sobre os seus lábios e suas costas estavam viradas para o mundo. Sua postura era de quem pleiteava com os homens e uma coroa de ouro repousava sobre a sua cabeça. Cristão: o que significa este retrato? Intérprete: este homem é um entre mil, gera filhos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Por eles sente dores de parto. Gálatas capítulo 4, versículo 19. E os alimenta quando nascem. Vês que seus olhos estão voltados para o céu, que segura em suas mãos o melhor dos livros e que sobre seus lábios está escrita a lei da verdade? Isso é para mostrar-te que se ocupa em conhecer e revelar coisas ocultas a pecadores. Por isso está de pé, com a postura de quem trata de convencê-los. Vês que o mundo está às suas costas e que uma coroa repousa sobre a sua cabeça? Isso é para ensinar-te que, ao desprezar e rejeitar as coisas presentes por amor do serviço ao Mestre, conquista-se a segurança de que no mundo vindouro ter-se-á glória como recompensa. Mostrei a ti esse retrato primeiro, porque o homem que vês nele é o único autorizado pelo Senhor do lugar para onde te diriges, a guiar-te nos lugares mais difíceis que possas vir a encontrar pelo caminho. Preste muita atenção ao que mostrarei a ti, e lembre-se do que viste. É possível que encontres no caminho alguns que finjam guiar-te em desígnios retos, mas que, na verdade, te levarão à morte. O intérprete tomou o cristão pelas mãos e o levou a um amplo salão coberto de poeira, pois nunca havia sido varrido antes. Depois de observá-lo por um momento, o intérprete chamou um dos servos para varrê-lo. Então, quando iniciou o trabalho de limpeza, a poeira começou a circular pelos ares, por todos os lados, de modo que Cristão fora ficando sufocado. O intérprete dirigiu-se a um jovem que os acompanhava, dizendo: traga água para cá e borrife no salão. Quando ele o fez, o salão pôde ser varrido sem dificuldade e tornou-se limpo e agradável. Cristão: o que significa isso? Esse salão é como o coração de um homem que nunca fora santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é o seu pecado original e suas corrupções internas que o contaminaram por inteiro. Aquele que começou a varrê-lo é a lei, mas aquele que trouxe água e a borrifou no salão é o Evangelho. Como viste, assim que se iniciara o trabalho de varrer o recinto, a poeira começou a circular por todos os lados e a limpeza não podia ser concluída. Tu mesmo quase te sufocaste com ela. Isto é para mostrar-te que a lei, em vez de limpar o coração do pecado, o faz reviver cada vez mais, fortalecendo-o e aumentando-o na lama. Embora o revele e o proíba, não tem poder para subjugá-lo. Romanos capítulo 7, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Romanos capítulo 5, versículo 20.